Sob o céu da Bahia, onde o sol se dissolve nas ondas e o som do samba se mistura ao vento, nascem histórias de amor feitas de chuva e de sal. Luana Ribeiro jamais imaginou que sua vida simples como um lençol estendido ao sol de Salvador um dia seria tecida novamente pelo olhar de uma criança e o coração de um homem viúvo. O amor deles não surgiria em festas ou sob luzes, mas entre o som das ondas noturnas e o cheiro do café pela manhã. Na Bahia, todo começo vem do mar, e o mar é o próprio destino. O sol da Bahia acabava de surgir no horizonte, tingindo Salvador com aquele tom dourado de mel que só o trópico conhece. Na estreita rua do bairro Liberdade, onde as casinhas se apertavam umas contra as outras como conchas grudadas na pedra, Luana Ribeiro abriu os olhos para o novo dia. O ventilador de teto antigo rangia cansado. O cheiro de café torrado se espalhava pela pequena cozinha. Sua mãe, Dona Zefa, mexia a panela de mingau de fubá, enquanto o irmão mais novo, Jonas, se preparava para o turno da manhã no porto. A casa toda despertava com o cheiro de sal, de fumaça e o som distante dos tambores de samba, a música da Bahia, vibrante apesar da pobreza. Luana lavou o rosto com a água de chuva guardada numa bacia e se olhou no espelho rachado. Aos 27 anos, seus olhos ainda guardavam doçura, mas o brilho já trazia cansaço. Ela fora professora de educação infantil numa pequena escola do bairro, onde as crianças a chamavam com vozes arrastadas e as paredes exibiam desenhos feitos de tinta e areia. Mas quando a escola fechou por falta de verba, tudo se desfez como onda batendo na rocha. "O mar leva tudo, filha", dizia sua mãe. Luana sorria de leve e respondia baixinho, como um sopro. Mas às vezes o mar traz de volta. Tomou o café da manhã simples, sentada à janela que dava para o beco. Mulheres equilibravam cestos de flores de coco na cabeça, crianças corriam descalças atrás de pipas de papel. A vida em Liberdade era dura e pulsante, cheia de feridas, mas cheia de ritmo. Do outro lado da rua, a vizinha Dona Clarinha gritou: "Luana, ouvi dizer que estão precisando de babá lá no Resort Sol do Atlântico." Luana parou, o coração acelerando. Diziam que naquele resort, em Praia do Forte, o mar era tão azul que refletia a alma da gente. Ela pegou o papel com o endereço das mãos de Dona Clarinha. As letras inclinadas e elegantes pareciam pertencer a outro mundo. Babá com experiência em educação infantil. Luana sorriu de leve. "Talvez seja o mar me chamando", disse meio brincando, meio esperançosa. A mãe suspirou. "Cuidado, minha filha. No mundo dos ricos a gente é só uma onda pequena." Luana assentiu, mas seu olhar já buscava o mar, onde o sol brilhava como promessa. O dia todo ela não conseguiu parar de pensar naquela oportunidade. Sobre a mesa, suas sandálias gastas repousavam ao lado do anúncio. De um lado, a realidade, pobreza e cansaço. Do outro, o sonho distante e turvo como o horizonte. Quando a noite caiu, Luana saiu para a varanda e observou a chuva. As gotas pesadas da Bahia lavavam o pó do dia. Entre o samba e o vento, ela murmurou: "Amanhã eu vou." Luana não sabia que, ao seguir o chamado do mar, o destino começava a reescrever sua vida com ondas, com um olhar infantil e com um amor que a Bahia jamais esqueceria. Na manhã seguinte, a Bahia despertou em luz dourada e cheiro de maresia. Luana vestiu um vestido remendado, prendeu o cabelo e foi até a rodoviária. Suas sandálias de borracha batiam no chão de cimento, cada passo carregando o peso das preocupações de uma mulher jovem. O ônibus azul desbotado a levou para fora do bairro Liberdade, passando por ruas estreitas, casas de pintura gasta e coqueiros balançando ao vento, até que o oceano começou a surgir. Pela janela, Luana viu o mar vasto, profundo, como um espelho dos sonhos esquecidos. Encostou a testa no vidro e sussurrou: "Leva o que dói, mar, mas deixa o que sonha." No ponto final, desceu do ônibus sob o sol ardente. O suor brilhava nos ombros como grãos de sal. Diante dela, o portão do Resort Sol do Atlântico se erguia imponente, com uma placa metálica reluzente. 2 seguranças de uniforme branco observavam atentos. As mãos de Luana tremiam, mas ela respirou fundo, como se inspirasse o oceano inteiro. "Bom dia", disse baixinho, entregando o papel da entrevista. Um deles verificou, ligou para dentro e assentiu. "Pode entrar, senhora Luana. O senhor Miguel Duarte está te esperando." Quando o portão se abriu, Luana sentiu que entrava em outro mundo. Fileiras de palmeiras sussurravam, caminhos de pedra branca levavam ao mar, e vilas de cor creme se alinhavam com varandas voltadas ao oceano. O ar cheirava a jasmim e sal,
Tudo era claro e perfeito, como se ali não existissem casas sem janelas. Ela foi conduzida ao saguão amplo, banhado de luz, com o teto alto e grandes quadros do mar. Sentou-se, as mãos entrelaçadas. O som distante das ondas parecia respirar junto com ela. Então ouviu passos leves descendo a escada rápidos, curiosos, como os de um passarinho. Um menino apareceu. Cabelo castanho, olhos escuros, pés descalços correndo sobre o mármore frio. Parou e a olhou fixamente. Havia algo estranho naquele olhar, uma tristeza antiga e uma fragilidade que só crianças que já perderam algo precioso possuem. Oi, ela disse com um sorriso suave. Você é o Tiago? O menino assentiu, aproximou-se e murmurou. Mamãe? O tempo pareceu parar. O som do mar, do ventilador, até o coração de Luana, tudo silenciou. O garoto ficou ali, com os olhos grandes e úmidos. Luana ajoelhou-se devagar, as mãos tremendo ao tocar-lhe o ombro. Não, querido, eu não sou a sua mamãe. Ele ficou quieto, olhando para baixo, envergonhado, mas sua pequena mão ainda segurava firme a dela. Do alto da escada, uma voz feminina soou fria e cortante. Tiago, o que você está fazendo? Luana ergueu o olhar. Uma mulher de branco impecável, colar de pérolas no pescoço, apoiava-se no corrimão. Seu olhar atravessou Luana como lâmina. Você é a candidata? Sim, senhora, respondeu Luana. Típico. A mulher soltou um riso sarcástico. Parece que o resort virou escola de caridade. Antes que Luana pudesse reagir, passos firmes ecoaram lentos, seguros. Um homem surgiu no fim da escada. Camisa branca com as mangas dobradas, calça bege, expressão serena. Era Miguel Duarte. Ele parecia moldado pelo mar. Olhos escuros como águas profundas, ombros largos, pele dourada pelo sol. Beatriz, disse ele, com voz rouca e calma. Por favor, sem ironias. Voltou-se para Luana. Senhora Ribeiro, sou Miguel. Prazer em conhecê-la. O aperto de mão dele era firme e quente. Luana sentiu algo difícil de definir, não poder, mas um cansaço escondido. Ele a conduziu pelo local, mostrou os ambientes e perguntou sobre sua experiência. Beatriz observava, o olhar ainda afiado. Quando Miguel perguntou por que ela queria o emprego, Luana respondeu sinceramente, porque gosto de crianças e porque, às vezes, o que salva a gente é cuidar de alguém. Beatriz riu fria. Bonito discurso. Mas aqui não precisamos de poesia, e sim de competência. Miguel ficou em silêncio por um instante, depois murmurou. Competência começa com o coração, mana. A entrevista terminou quando Tiago correu e abraçou a perna de Luana, dizendo baixinho, ela canta igual a mamãe. Miguel se abaixou, surpreso e emocionado. Você canta? Um pouco, respondeu Luana, para as crianças dormirem. Ele assentiu devagar. Talvez o Tiago precise disso. Beatriz se levantou, o som dos saltos ressoando no chão. Miguel, espero que saiba o que está fazendo. Mas ele não respondeu, apenas olhou para Luana com uma confiança silenciosa. Pode começar segunda-feira, disse. Se quiser. Luana mordeu os lábios, os olhos marejados de alegria. Agradeceu e voltou o olhar para o mar. Pela janela de vidro, o oceano da Bahia cintilava, e as ondas batiam ritmadas como um samba lento. Dentro dela, algo se moveu como a primeira onda tocando uma nova praia. Ao sair do resort, o sol da tarde brilhou em seus cabelos, e o vento trouxe o perfume do jasmim. Ela olhou para trás uma última vez e viu Tiago acenando da janela, com um sorriso pequeno e quente. Luana sorriu de volta e murmurou. O mar não erra. Oh! Ela não sabia que, naquele exato instante entre o mar e o sol, entre o olhar de uma criança e o seu próprio coração, começava, de fato, a história de amor sob o céu da Bahia. Naquela manhã, o mar da Bahia estava manso como um tecido de seda azul. Pequenas ondas se desfaziam suavemente na areia branca, refletindo o sol jovem enquanto o cheiro salgado se espalhava pelo ar. Luana Ribeiro desceu do pequeno ônibus, carregando uma bolsa de tecido bege já gasta dentro, algumas roupas, um caderno e um prendedor de cabelo em forma de borboleta, presente de uma antiga aluna. Ela aceitara o trabalho no Resort Sol do Atlântico, um lugar onde o som das ondas embalava o luxo, mas a paz verdadeira parecia sempre distante. O porteiro sorriu e a conduziu até a casa principal. Tudo brilhava: janelas, pisos de pedra, corrimãos pintados de branco, mas por trás de tanto esplendor, Luana sentiu o frio da ausência. Não havia risadas, nem vozes de criança. Engoliu em seco, o suor escorrendo pelas costas.
Uma empregada idosa a levou até a cozinha e murmurou: "O menino está no quarto de cima. O senhor Miguel pediu para te apresentar." A escada curva de madeira escura a levou ao andar superior. O som distante do piano misturava-se ao rumor das ondas, uma bossa nova melancólica. Luana bateu à porta e ouviu uma voz masculina grave e serena: "Pode entrar." Dentro, Miguel Duarte estava junto à janela, a camisa branca com o primeiro botão aberto, o olhar perdido no horizonte azul. Quando a viu, sorriu de leve, um sorriso breve, como o toque de uma onda. "Bom dia, Luana. Seja bem-vinda." O quarto era amplo e elegante, decorado com quadros do mar. A mesa estava coberta de papéis e ao lado da poltrona repousava um violão. Sobre o tampo, uma moldura exibia a foto de uma mulher, traços delicados, olhar doce, sorriso luminoso. Luana reconheceu de imediato. Era Marina, a esposa falecida. A luz atravessava o vidro, derramando um brilho dourado sobre o rosto na fotografia, como se o passado ainda respirasse ali. "Esse é o Tiago?" perguntou Luana, apontando para a foto pequena ao lado. "Sim", respondeu Miguel, a voz baixa e contida. Ele era o sorriso da mãe dele. Depois que ela se foi, ele se fechou. Miguel abriu a porta ao lado. "Tiago, filho." A babá nova chegou. Nenhuma resposta. Ele empurrou a porta devagar. O quarto azul estava banhado de luz, cheio de brinquedos, mas tudo em silêncio. Sobre a mesa, um desenho inacabado mostrava uma mulher à beira-mar, os cabelos ao vento. No canto, um menino de 6 anos coloria o desenho com lápis amarelo. "Oi, Tiago", disse Luana suavemente, abaixando-se. "Eu sou a Luana." "Oh." O garoto levantou o olhar, olhos escuros e profundos como o mar da Bahia ao entardecer. Não disse nada, apenas a fitou. Depois pousou o lápis, aproximou-se e perguntou baixinho: "Você vai embora também?" Luana ficou imóvel. "Não, querido. Eu vim para ficar se você quiser." O menino hesitou, então assentiu. "A mamãe dizia isso também." Miguel fechou os olhos por um instante, o rosto contraído pela lembrança. Luana pousou a mão sobre o ombro do menino e murmurou com ternura: "Sabe, o mar nunca leva quem a gente ama. Ele só guarda um pouquinho para devolver depois." Tiago a olhou e havia um brilho novo em seus olhos. No vão da porta, Miguel observava. Sentiu dentro do peito algo antigo e esquecido, como o primeiro raio de sol entrando numa casa há muito tempo escura. Ao meio-dia, Beatriz Duarte voltou. Os saltos batiam duros no piso de pedra, o perfume caro dominando o ambiente. Ela mediu Luana de alto a baixo e comentou, com ironia: "Ah, então é você a babá que encantou meu sobrinho. Bonita, demais para o serviço." Luana respondeu apenas com um sorriso cortês: "Obrigada, senhora." Beatriz apoiou a mão na cintura, o olhar afiado. "Não se acostume. Aqui as pessoas vêm e vão. Tiago é difícil. Miguel é exigente. E o mar? O mar leva tudo, menina." Luana não disse nada. Mais tarde, no jardim, ela encontrou Tiago à sua espera. O menino segurava uma pequena concha e a colocou nas mãos dela. "Para você ouvir o mar." Luana encostou a concha no ouvido, o som do oceano soava como um sussurro. "Tá ouvindo?" "Tô." "Então o mar também gosta de você." O vento da Bahia soprou leve, fazendo seu vestido ondular, trazendo o perfume de jasmim e o gosto de sal. E em algum lugar, no murmúrio das ondas, talvez Marina também sorrisse. A tarde chegou com a brisa marítima e o dourado do pôr do sol. O céu parecia se dissolver em luz sobre o mar cintilante. Luana sentou-se na varanda ao lado de Tiago, ajudando-o a recortar papéis enquanto ouvia o som das ondas. O menino coloria concentrado, a língua entre os lábios, as bochechas manchadas de tinta azul, uma imagem doce e viva. Cada rajada de vento fazia o papel tremular, e Luana o segurava sorrindo. Nunca imaginara sentir tanta paz num lugar tão distante de tudo que conhecia. Dentro da casa, Miguel trabalhava, mas seus olhos se desviaram para a janela. Lá fora, sob a luz dourada, Luana e Tiago riam. O cabelo dela parecia mel sob o sol, a pele morena refletia o brilho suave. Ela ensinava o menino a desenhar peixes e o som das risadas preenchia o ar, um som que ele não ouvia havia 2 anos. Miguel pousou a caneta e respirou fundo. Pela primeira vez desde que Marina se fora, o riso não o feria. Luana ergueu o olhar e encontrou o dele através do vidro. Foi apenas um instante, mas bastou para o coração dela acelerar. Miguel sorriu, discreto. Ela abaixou os olhos, corando. O vento trouxe de volta a risada de Tiago misturada ao mar. Naquele momento,
A baía pareceu parar. Só havia luz, sal e dois corações reaprendendo a confiar. Na hora do jantar, Luana ajudou Tiago a se sentar à mesa. Miguel ocupava o outro lado. Beatriz na cabeceira, com um semblante severo. O silêncio dominava apenas o som dos talheres e das ondas ao longe. De vez em quando Tiago falava algo. Luana respondia com um sorriso. Beatriz apenas lançava olhares frios. Luana, disse Beatriz, você estudou o que mesmo? Sempre gostei de ensinar. Sou formada em pedagogia. Ah, pedagoga. Mas acabou como babá. Luana sorriu serena. Nem todo mundo ensina em escola. Às vezes, a gente ensina com o coração. Miguel parou de cortar a carne e a olhou um olhar quente, admirado. Beatriz bufou, desviando o rosto enquanto sorvia o vinho. O silêncio voltou, mas agora era outro menos pesado, quase leve, como a brisa noturna que trazia o perfume de jasmim pela janela. Depois do jantar, Tiago puxou Luana até o jardim. O céu noturno da baía parecia um véu negro salpicado de estrelas. Ele apontou para cima. A mamãe dizia que a estrela maior é a dela. E qual é? Aquela ali, ó. Luana seguiu o gesto e viu uma estrela brilhando sobre o mar. Então hoje ela tá mais bonita, porque tá vendo você sorrir. Oh! O menino sorriu e a abraçou de repente. Fica comigo para sempre? Luana ficou imóvel. O vento brincava com seu vestido, os olhos marejados. Para sempre é muito tempo, Tiago. Mas eu prometo ficar enquanto o mar quiser. Então o mar vai querer para sempre. De longe, Miguel observava o filho nos braços dela, sob o céu estrelado. Sentiu o coração apertar, como se cada onda batesse dentro do peito. Ele sabia. Algo crescia dentro dele. Algo que o assustava. E ao mesmo tempo ele não queria perder. Mais tarde, no quarto, Luana sentou-se à janela e escreveu no pequeno caderno. Hoje ouvi o mar dentro de um menino. Ele não fala alto, mas o coração dele grita por amor. Talvez seja isso que o mar quer me ensinar. Lá fora, o mar sussurrava sua canção sobre a areia. E naquela noite, 3 corações, o de um homem, o de uma mulher e o de uma criança, aprendiam juntos a respirar, a confiar e a amar, no compasso do mesmo oceano. No primeiro dia oficial de trabalho no Resort Sol do Atlântico, Luana acordou ao amanhecer. O som das ondas da baía batia lá fora como uma antiga canção do mar. A luz do dia filtrava-se pelas cortinas e iluminava o pequeno quarto que lhe haviam destinado, simples, mas arrumado, com cheiro de madeira e sal. Ela vestiu um vestido branco de algodão, prendeu o cabelo no alto, olhou-se no espelho e sorriu de leve. Do lado de fora, gaivotas desenhavam amplos círculos no céu cor de turquesa, e o vento trazia o aroma de café torrado vindo da cozinha principal. Tiago foi o primeiro a recebê-la naquele dia. O menino correu até ela, descalço, com uma pipa azul nas mãos. Luana, vem ver, gritou. Luana riu. Abaixou-se para amarrar o cordão da pipa e sentiu a respiração infantil misturar-se ao vento do mar. Quando a pipa subiu aos céus, a luz refletida na água parecia faíscas de esperança. Ela voa. Sim, porque o mar soprou. Miguel saiu à varanda, com uma xícara de café na mão, e observou os dois. O riso cristalino de Tiago ecoou, um som que há muito tempo não se ouvia naquela casa. Ele nada disse, apenas contemplou em silêncio. O vento do mar batia em sua camisa, bagunçando-lhe o cabelo. Algo nele se moveu. Uma sensação ao mesmo tempo estranha e familiar, como se alguém tivesse aberto uma janela esquecida e deixado a luz entrar num cômodo trancado há muito. O café da manhã foi diferente naquele dia. Beatriz lia o jornal em silêncio, mas os olhos não saíam de Luana, a jovem que ajudava Tiago a servir o suco de laranja. Quando Miguel perguntou sobre os planos para o dia, Luana respondeu suavemente: vou ajudar o Tiago a desenhar o mar. Beatriz resmungou: desenhar o mar? O que mais falta fazer aqui? Miguel respondeu por ela: talvez seja justamente isso que faltava, olhar para ele com olhos novos. Beatriz dobrou o jornal e não disse mais nada. Ao meio-dia, com o sol a pino, Luana e Tiago espalharam folhas de papel na varanda. Usaram aquarela e conchas moídas para criar o branco das ondas. Tiago desenhava concentrado, enquanto Luana contava histórias que costumava narrar às crianças do bairro Liberdade, sobre peixes que cantavam e sonhos com asas. Tiago sorriu, um sorriso que se espalhou como reflexos de sol sobre o mar. Mamãe contava histórias também, disse baixinho, mas a dela sempre acabava com um beijo. Luana riu. Então a gente pode terminar com um abraço. O menino se lançou nos braços dela,
os bracinhos envolvendo-lhe o pescoço. O cabelo dele cheirava a sol, e o calor do abraço era suave como o sopro do mar. No andar de cima, Miguel estava lá novamente, observando em silêncio. A luz se refletia em seus olhos, carregando algo que ele ainda não sabia nomear. Por um instante, lembrou-se de Marina, a mulher que o deixara numa tarde chuvosa, levando consigo o silêncio e deixando o filho. Pensou que se Marina ainda estivesse viva, talvez também quisesse ver Tiago sorrir daquele jeito. À tarde, Miguel chamou Luana ao escritório. «Quero te agradecer», disse com voz grave e cálida. Luana se surpreendeu. Por quê? Porque o Tiago voltou a sorrir. Ela sorriu e baixou os olhos. O sorriso dele é o mar chamando o Senhor de volta. Miguel silenciou, tocado no fundo do coração. Virou-se para a janela, onde o mar se abria, vasto e azul. À noite, o céu da Bahia se acalmou. O vento leve trazia perfume de flores silvestres e sal. Luana ficou sozinha na varanda do seu pequeno quarto, observando a lua deslizar sobre as ondas. Abaixo, a luz da casa principal se refletia na janela do quarto de Miguel. Ela viu a sombra dele, alto, só, segurando uma taça de vinho, os olhos perdidos no mar. Nenhum dos dois via o outro, mas ambos olhavam na mesma direção, o oceano, onde a saudade e o recomeço se encontravam. Luana sussurrou: «Se o mar quiser, eu fico». E, em algum lugar no vento, o mar pareceu responder, com uma onda suave que tocou a areia, como uma promessa ainda não dita. Os dias passavam lentos, como a respiração do mar. A cada manhã, quando o sol da Bahia nascia, Luana já estava no quarto de Tiago. Ela abria as janelas para o vento salgado entrar, puxava as cortinas finas e deixava a luz espalhar-se sobre o rosto adormecido do menino. «Bom dia, meu pequeno marinheiro», dizia baixinho. Tiago abria os olhos, sorrindo sonolento, e abraçava-lhe o pescoço. «Sonhei com o mar. E o que o mar te disse? Que ele gosta de você». Luana riu. Na Bahia, todo dizer de criança tem algo de divino, e ela acreditava. Desde que chegara, sentia algo dentro dela sendo purificado, como se o mar lavasse aos poucos as dores antigas. Tiago a lembrava das crianças da escola, mas havia algo diferente nele, um olhar profundo e claro, como o de quem já enfrentou uma tempestade. Ao meio-dia, Beatriz apareceu na cozinha, justo quando Luana ensinava Tiago a fazer bolo de fubá, o tradicional bolo de milho que Marina costumava preparar. Beatriz ficou encostada na porta, de braços cruzados, com voz afiada: «Não transforme minha casa em escola de culinária popular». Luana virou-se, sem demonstrar medo. É que o Tiago queria fazer um bolo que lembrasse a mãe dele. Beatriz respirou fundo. Em seu olhar passou um relance de confusão que ela não quis deixar transparecer, e respondeu friamente: «Ela não vai voltar». O ar ficou pesado. Tiago baixou a cabeça, apertando a barra da camisa. Luana pousou a mão sobre seu ombro. «Mas o cheiro do bolo pode fazer o coração dela chegar um pouquinho mais perto, né, Tiago?» O menino assentiu, os olhos marejados. Beatriz virou-se, mas por um breve instante seus ombros tremeram, como se o cheiro de milho e leite condensado lhe tivesse despertado uma lembrança antiga. Quando o bolo ficou pronto, o aroma espalhou-se pela casa. Miguel entrou, parou à porta da cozinha e sorriu de leve. «Que cheiro bom», disse. Luana respondeu envergonhada: «Foi o Tiago que fez». Miguel se inclinou, aspirou o perfume do bolo e acariciou o cabelo do filho. «Se sua mãe estivesse aqui, ela ia se orgulhar de você». Tiago sorriu, mas seus olhos brilharam úmidos. Os três se sentaram juntos para dividir o bolo. O sabor doce do milho misturado ao som das ondas fez a casa parecer mais acolhedora. Beatriz passou pelo corredor, viu a cena e em seu olhar lampejou algo contraditório: raiva, ciúme e talvez um vestígio de ternura. Caminhou apressada, deixando para trás o som de uma felicidade que ela não suportava ouvir. À tarde, Luana e Tiago foram à praia. Levaram um grande caderno com o título Livro das Cores do Mar, o livro que desenhavam juntos. Cada página tinha um tom diferente do oceano: azul escuro, azul acinzentado, verde, água, conforme o humor do dia. «Esse é o mar triste», disse Tiago, pintando com cinza claro. «E esse, o mar feliz». Luana sorriu e desenhou um sol. «E quando você fica com saudade?» O menino pensou, depois escolheu o roxo. «É o mar da saudade». Miguel chegou com 3 copos de água de coco. Sentou-se ao lado deles, observando em silêncio. Luana disse: «Estamos desenhando o mar. O mar é grande demais para caber num papel».
mas cabe dentro do Tiago, respondeu ela, com um sorriso doce. A frase deixou Miguel sem palavras. Um vento forte soprou, fazendo algumas folhas voarem pelo ar e caírem sobre a areia. Tiago correu atrás delas, rindo alto. Miguel e Luana o seguiram, os pés cobertos de areia molhada, as roupas salgadas, as ondas batendo como tambores de samba. Quando recolheram as folhas, Luana estava ofegante, rindo. Os três sentaram-se juntos, respirando entre o vento. Miguel olhou para ela. Em seus olhos havia gratidão, medo e algo mais, ainda sem nome. À noite, Tiago dormiu profundamente, abraçado ao caderno. Luana caminhou pelo corredor e parou diante do quarto de Miguel. A porta estava entreaberta, a luz quente escapando. Ele estava sentado, violão nas mãos, dedilhando notas lentas. Ela ia passar, mas sua voz se elevou, grave, rouca, com um toque de tristeza. O mar levou o amor, mas deixou a lembrança. Ela parou, ouvindo em silêncio. Aquela canção não era só para Marina, mas também para uma parte dela, a mulher que o ajudava a reaprender a amar. Quando a música cessou, Miguel levantou o olhar e a viu. Eles se olharam através da fresta da porta, sem dizer nada. Entre eles, o som constante das ondas parecia um pacto sem palavras. Luana sorriu de leve, deu um passo atrás e voltou para o quarto. A porta se fechou, mas os corações de ambos se abriram. Uma porta invisível, um para o outro. Lá fora a baía murmurava, como se embalasse os corações perdidos que aprendiam de novo o ritmo do amor. Os dias passavam, e o mar da baía continuava a entoar seu refrão familiar sereno, suave, mas sempre com uma nota de tristeza profunda. A casa à beira-mar já não era a mesma. As risadas de Tiago ecoavam pelos corredores, o cheiro de bolo de milho saía frequentemente da cozinha. E Miguel, mesmo ocupado com a administração do resort, mantinha o hábito de ficar na varanda todas as tardes, apenas para observar duas figuras, a criança e a moça, brincando na areia. Luana, aos poucos, se tornava a alma viva daquela casa. Sabia transformar cada café da manhã em uma pequena alegria. Torradas em forma de coração, um toque de canela no café de Miguel e o canto da sala sempre com um novo desenho de Tiago. Às vezes, ela cantava velhas canções da Bahia enquanto limpava a casa. Sua voz macia como seda fazia o ambiente tremer levemente no compasso do samba. Beatriz, porém, se incomodava cada vez mais. Não estava acostumada com aqueles sons acolhedores. Não entendia por que uma casa antes tão ordenada agora se enchia de risos. Cada vez que Luana ria, Beatriz franzia a testa, como se aquele som quebrasse a tranquilidade orgulhosa do lugar. Numa tarde de céu limpo e ondas brandas, Luana e Tiago desenhavam na areia a imagem de três pessoas de mãos dadas. O menino usou um graveto para desenhar os cabelos longos de Luana, o rosto com barba de papai e um grande coração entre os três. É a nossa família, disse ele com convicção. Luana olhou o desenho, o coração tremendo. Mas eu só trabalho aqui, Tiago. Ele balançou a cabeça. Você trabalha para o papai, mas mora no meu coração. Beatriz passou por perto, os saltos afundando levemente na areia. Olhou o desenho e o rosto dela escureceu. Tiago, o que é isso? É a gente, tia, respondeu o menino. Nós três. Beatriz deu um sorriso sarcástico. Menino, não misture as coisas. Ela é babá, não família. Ama. Tiago baixou os olhos, o graveto se partindo em suas mãos. Luana segurou sua mão suavemente. Tudo bem, Tiago. O mar apaga o que dói e desenha de novo. Quando Beatriz se afastou, Miguel se aproximou de longe. Abaixou-se para ver o desenho que as ondas já levavam, restando apenas um coração desbotado. Bonito desenho, disse ele. Mas o mar levou. É, respondeu Luana, para lembrar que amor também precisa recomeçar. Eswan. Os olhares se encontraram e, por um instante, parecia que toda a baía prendeu a respiração. Naquela noite o céu estava límpido. A lua pendia como uma imensa casca de coco. Tiago dormia cedo. Miguel saiu até a varanda e viu Luana sentada nos degraus, descalça, o vestido branco esvoaçando ao vento, os olhos voltados para o mar. Ele trouxe 2 taças de água de coco, oferecendo uma a ela. Obrigada, murmurou ela. Gosta da noite aqui? Gosto. É como se o mar contasse segredos. Enzo? Ele sorriu, recostando-se na coluna. Faz tempo que ninguém ouve o mar nessa casa. Ela inclinou a cabeça. Então talvez o senhor precisasse de companhia para escutar. A luz da lua banhava seus rostos. O brilho prateado da baía parecia amolecer tudo.
O som das ondas se misturava às batidas dos corações. Mais uma rajada de vento soprou forte, e Beatriz surgiu à porta, a voz fria como aço. Miguel, precisamos conversar. Ele se voltou. O olhar de Beatriz carregava desprezo ao fitar Luana. Boa noite, disse Luana, levantando-se. Boa noite, respondeu Miguel, os olhos seguindo-a, enquanto o vestido dela sumia na luz da lua, como um pequeno pássaro perdido. Beatriz aproximou-se, pousando a mão no ombro do irmão. Você não percebe? Ela está se infiltrando na nossa vida. Miguel respirou fundo, a voz grave como o som das ondas. Ela trouxe o Tiago de volta para mim. Isso já basta. Ouçam. Mas e você, Miguel? E o que ela está trazendo para dentro do seu coração? O luar refletiu nos olhos dela como uma lâmina. Miguel permaneceu em silêncio. Lá fora, o mar continuava a cantar, as ondas batendo como palavras que não podiam ser ditas. Ele sabia que Beatriz tinha parte de razão. Luana havia trazido algo, e ele já não sabia se devia temer ou agradecer por isso. Na manhã seguinte, a baía estava coberta por uma leve névoa, o mar calmo de um jeito incomum. A luz suave, as gaivotas voavam rente à água. Na cozinha aberta para o jardim, Luana batia ovos para fazer bolo para Tiago. O cheiro de baunilha, leite e laranja tomava o ar, fazendo a casa parecer um lar de verdade, e não uma mansão luxuosa. Tiago, em pé sobre uma cadeira de madeira, mexia a massa com as mãozinhas pequenas, cantarolando baixinho o samba que ela havia lhe ensinado. Beatriz entrou, e por um instante ficou parada. Algo naquela cena fez seu peito apertar. A lembrança de Marina e Tiago juntos surgiu, difusa como sombra de onda. Mas ela logo afastou o pensamento. Não precisa sujar a cozinha inteira por causa de um bolo, disse seca. Tiago abaixou a cabeça, e Luana sorriu com calma. Às vezes é bom bagunçar um pouco, senhora. Faz a casa respirar. Beatriz semicerrava os olhos, prestes a responder. Quando Miguel entrou, a camisa ainda desabotoada, o cabelo bagunçado pelo vento do mar. Que cheiro bom, disse ele, aproximando-se e sorrindo para Luana. O olhar dele mudou o ar da sala. Beatriz reconheceu aquele brilho, o mesmo que o irmão só tivera antes por Marina. E agora estava voltado para a moça pobre de liberdade. O café da manhã passou num silêncio estranho. Tiago comia contente. Miguel conversava com o filho e às vezes lançava olhares discretos a Luana, enquanto Beatriz mexia o café com os lábios cerrados. Quando Miguel saiu para o trabalho, ela disse direta: Não se engane, menina. Ele é generoso com todos os empregados. Luana levantou o olhar, a voz tranquila, mas profunda. Não confunda a gentileza com o que vem do coração. Beatriz hesitou, os olhos vacilantes, e saiu da cozinha, deixando atrás de si o cheiro forte do perfume. Naquela tarde, Luana levou Tiago à praia depois da escola. O menino segurava um pincel pequeno, desenhando curvas brilhantes na areia. Hoje o mar está feliz, disse ele, porque o papai riu de verdade. Luana o olhou, sentindo um calor suave dentro de si. E por que você acha que ele riu? Porque você mora na gente agora. Um vento forte soprou do mar, levando a folha que Luana carregava. Ela correu atrás, Tiago também. Os dois riam alto, a areia voando, o sol dourando a pele deles. Miguel voltava de longe e viu a cena. Uma mulher e uma criança rindo ao vento, de mãos dadas. A imagem o fez parar. O coração apertado, feliz e assustado ao mesmo tempo, como quem contempla algo sagrado. Quando voltaram, Beatriz os esperava na varanda, o rosto tenso. Miguel, precisamos conversar agora. Ele pousou a pasta e a seguiu até a sala. A voz de Beatriz era alta e aflita. Ela está te enfeitiçando, Miguel. Você não vê? O Tiago já a chama de mãe. Miguel permaneceu em silêncio, o olhar perdido na janela, onde ainda ecoava o riso de Tiago. E se for isso mesmo, e se ele precisa dela? Beatriz bateu a mão na mesa. E você também precisa. Miguel a fitou com serenidade, mas firmeza. Eu preciso de paz. E ela trouxe isso para esta casa. O ar se fez pesado. Do lado de fora, nuvens escuras se juntavam. O mar começava a rugir. Luana ouviu o primeiro trovão e estremeceu. Estava ninando Tiago quando o relâmpago iluminou o quarto, fazendo o menino se encolher. Eu tenho medo de trovão, disse ele, abraçando-o, a forte. Luana sentou-se, alisando-lhe o cabelo, e cantou baixinho. Dorme, meu anjo, que o mar está guardando você. Lá fora, Miguel parou diante da porta. Ouvia aquela canção simples, terna, com um poder quase mágico de acalmar a tempestade. Naquele instante entendeu. Não era a casa que estava renascendo, era o próprio coração dele.
A chuva da Bahia caiu pesada, lavando o sal do telhado. Relâmpagos cruzavam o céu, revelando a silhueta de 3 pessoas lá dentro, a criança nos braços da mulher, e o homem parado à porta. 3 almas perdidas, agora encontradas no som da chuva. Quando o trovão cessou, Luana levantou o olhar. Pela porta entreaberta, viu Miguel olhando para ela, o olhar quente, profundo, cheio de emoção. Ninguém disse nada. Só o som da chuva e o bater dos corações acompanhando o ritmo das ondas. Depois da chuva da noite, a Bahia despertou em volta numa luz macia como mel e num cheiro de sal surpreendentemente puro. O céu estava tão azul que parecia possível ver onde o mar se fundia às nuvens. Luana abriu a janela do quarto, deixando o vento entrar, trazendo consigo o som das ondas e o perfume de jasmim do jardim dos fundos. Tiago já estava acordado. O menino correu até ela, descalço, os cabelos úmidos de orvalho, segurando um caderno de desenhos novinho em folha. "Luana Olho!" exclamou com os olhos brilhando como estrelas. Ela pegou o caderno e viu que a capa estava decorada com pedacinhos de concha. "Para guardar as lembranças da mamãe", disse Tiago, com uma voz inocente, mas comovida. Luana hesitou um instante e depois assentiu com um leve sorriso. "Então vamos escrever juntas." Sentaram-se na varanda voltada para o mar e começaram a colar fotos, desenhar e anotar pequenos fragmentos de memória. O cheiro do bolo que Marina fazia, as canções de ninar, o perfume de óleo de coco nos cabelos, o brilho do sol nas pequenas argolas das orelhas. Luana escrevia. Tiago coloria. Cada linha parecia uma onda chegando à areia leve, mas profunda. "E se eu esquecer o rosto dela um dia?" perguntou o menino. Luana levantou os olhos e sorriu tristemente. "Então, o mar vai lembrar por você." À tarde, Miguel voltou mais cedo. Encontrou os 2 sentados no pátio, cercados por dezenas de fotos, conchas e bilhetes coloridos. "O que é isso?" perguntou, meio rindo, meio comovido. "O livro da mamãe", respondeu Tiago orgulhoso. "A Luana está ajudando." Miguel se aproximou e olhou a primeira página. Havia uma frase escrita com lápis de cor. "Para a mamãe que virou estrela, com amor do Tiago." Por um instante, Miguel não conseguiu falar. Sentou-se ao lado deles e, com os olhos marejados, passou os dedos sobre o papel. "Obrigado, Luana", murmurou com voz rouca. "Você devolveu o riso dele e o meu." Luana baixou o olhar, sentindo o toque leve e quente da mão dele encostar na sua. Naquele momento, não havia mais patrão e empregada, apenas 2 almas, transformando uma dor em ternura. Beatriz apareceu na varanda, o olhar fixo na cena. Os 3 como uma família de verdade. Um lampejo cruzou o rosto dela. Inveja, dor e medo. Virou-se, apertando a xícara de café até os nós dos dedos ficarem brancos. "Ela está tomando o lugar da Marina", murmurou. Mas sua voz tremia, como se nem ela mesma acreditasse mais nisso. À noite, Tiago colocou o livro das lembranças na mesinha, ao lado da cama. "Posso dormir com ela aqui?" perguntou. "Claro", respondeu Luana. "Mas e se a mamãe quiser ver?" "Ela vai ver, Tiago. As estrelas sempre espiam quando a gente ama de verdade." Quando o menino adormeceu, Luana saiu até a varanda. A lua da Bahia subia alta, derramando sua luz prateada sobre o mar. Miguel estava lá, encostado no parapeito. "Ele dormiu?" perguntou. "Sim, sonhando com a mãe." Ficaram lado a lado em silêncio. O vento do mar passava entre eles. "Sabe", disse Miguel devagar, "faz tempo que eu não via o Tiago tão leve." Luana sorriu. "Talvez porque o amor da mãe ainda mora aqui." Miguel olhou-a longamente, o olhar dele a desestabilizando. "E talvez tenha alguém ajudando a lembrar." O vento da Bahia soprou mais forte. Os cabelos de Luana voaram diante do rosto, e ele ergueu a mão para afastá-los. Um gesto simples, mas que fez o mundo dela parar. Ela recuou ligeiramente, a voz trêmula. "O senhor não devia." "Talvez eu devesse." Naquele instante, só o som do mar. O som do oceano e de 2 corações que se tocavam em silêncio. Na manhã seguinte, a Bahia estava mais radiante do que nunca. O sol, como uma joia imensa, surgia do oceano, lançando ouro sobre os telhados vermelhos e os coqueiros dançantes. A casa à beira-mar se enchia com o aroma do café recém-passado, o leve perfume do bolo de milho e o ritmo do samba, que vinha do velho rádio. Tiago corria pelos corredores, abraçado ao livro das lembranças, gritando: "Papai, vem ver, a gente terminou o livro." Miguel saiu do escritório, um raro sorriso iluminando seu rosto bronzeado. Sentou-se à mesa onde Luana havia disposto tudo:
O caderno decorado com conchas, as fotos, as frases tremidas, mas cheias de sentimento. "Posso ler?" perguntou. "É seu também", respondeu ela suavemente, desviando o olhar. Ele abriu na primeira página e leu as palavras do filho. "A mamãe virou mar, e o mar mora aqui." Ninguém disse nada. O som das ondas lá fora falava por eles, batendo em ritmo com seus corações. Miguel folheava as páginas, os olhos úmidos ao ler as pequenas lembranças. Ela ria do meu cabelo bagunçado. Ela dizia que o papai tinha cheiro de sol. Luana o observava em silêncio, o coração acelerado. Sentia que estava tocando um território sagrado onde amor e perda se fundiam. Ao chegar à última página, Miguel levantou os olhos. "Esse livro é o presente mais bonito que alguém já me deu." Ele tocou a foto de Marina. O olhar se suavizou, não mais dor, mas gratidão. "Obrigado, Luana", disse baixinho, "por ensinar meu filho que o amor não morre." A voz dele a deixou sem palavras. Beatriz entrou nesse momento. O olhar dela percorreu a cena. Miguel e Luana sentados próximos, Tiago encostado no ombro dela. Ficou parada um segundo. Depois falou friamente. "Bonito, não é? Mas cuidado para não confundir lembranças com substituições." Miguel levantou o olhar. "Sereno. Ninguém está substituindo ninguém, Beatriz. Estamos aprendendo a viver." "Oh!" Beatriz soltou um riso curto e se virou. Mas, ao cruzar o corredor, ouviu Tiago dizer a Luana: "A tia Beatriz não entende que amor cabe em mais gente." A frase fez Beatriz parar. Não se virou, mas seu olhar se suavizou. À tarde, Luana e Tiago foram até a praia. Levaram o caderno e o colocaram na areia, bem onde a água do mar tocava. "Para a mamãe ler", disse Tiago. As ondas avançaram suaves, molhando a beirada das páginas, como se o mar realmente respondesse. Luana ajoelhou-se ao lado do menino e falou com voz baixa e terna. "Sabe, Tiago, cada lembrança que você escreveu é como uma concha. O mar leva, mas um dia devolve." O menino colocou uma concha sobre o caderno, os olhos brilhando. "Então, quando eu tiver saudade, é só ouvir." "Isso mesmo." Ele encostou o ouvido na concha e sorriu. "Tá ouvindo, Luana? A mamãe tá cantando." Ela assentiu, as lágrimas caindo. "Tô ouvindo, Tiago. E é a canção mais bonita do mundo." Quando se levantaram, as ondas já apagavam as pegadas na areia. O vento da baía fez o cabelo dela voar, o sal do mar se infiltrando no peito. Ao longe, Miguel os observava, duas figuras pequenas diante do imenso oceano. Sabia que o que pulsava em seu coração já não era só gratidão. Era algo maior, mais quente, mais real. Um sentimento que ele acreditara ter morrido com Marina, mas que agora renascia com o nome de Luana. Naquela noite, sob a luz amarela da casa, Tiago dormia profundamente. Luana saiu à varanda e viu Miguel sentado ali, o violão nas mãos. Ele ergueu o olhar e sorriu. "O Tiago me contou que o mar cantou hoje." "Cantou mesmo", respondeu ela. "E o senhor? Ouviu?" "Ouvi. E o que ouvi me deu esperança." Ele tocou algumas notas suaves. O som se espalhou pela varanda e se misturou ao das ondas. Luana fechou os olhos, sentindo o ritmo do próprio coração acompanhar o do mar. Sabia então que o oceano da Bahia não guardava apenas as lembranças dos que se foram. Ele começava a escrever uma nova história. A deles. A manhã na Bahia amanheceu envolta numa luz estranha, não dourada como de costume, mas com um tom acinzentado, como se o céu hesitasse entre o sol e a chuva. De longe, o mar parecia calmo, mas as ondas já começavam a espumar. Havia algo no ar que anunciava uma tempestade, não apenas sobre o oceano, mas também dentro dos corações. Luana acordou mais cedo que o habitual. Sentiu o vento diferente invadindo o quarto pela janela, trazendo o cheiro úmido e o som pesado das nuvens. Tiago ainda dormia, abraçado ao livro das lembranças como a um tesouro. Ao olhar o rosto sereno do menino sob a luz azulada da manhã, o coração dela se apertou. O carinho que sentia por ele já não era apenas o afeto de uma babá, mas um laço real, profundo, como se parte de seu coração o pertencesse. Miguel havia saído cedo do resort para uma reunião com investidores. Luana ouviu o carro dele se afastar e sentiu um vazio súbito. Nas últimas semanas, ele se tornara tão presente que sua ausência fazia a casa parecer deserta. Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. "Ele é seu patrão", murmurou para si. Mas logo uma voz mais funda respondeu dentro dela: "E o coração não tem patrão." A manhã correu tranquila. Luana e Tiago arrumaram o quarto, fizeram bolo, leram histórias.
Quando o vento começou a ficar forte, Beatriz voltou do centro da cidade, o carro coberto de poeira vermelha. Entrou em casa, tirando os óculos escuros. O olhar dela varreu o ambiente. "Cadê o Miguel?" perguntou. "Foi para a reunião, senhora", respondeu Luana. Beatriz assentiu, mas a voz soou fria. "E você continua aqui?" Luana manteve o tom calmo. "Sim, cuidando do Tiago. Cuidando ou se metendo onde não deve." O tom dela cortou o ar como um raio. Tiago saiu da sala, ouvindo, e correu a segurar a mão de Luana. "Diz para ela que não é verdade." Beatriz olhou o sobrinho, a voz suavizando, mas ainda amarga. "Meu amor, o papai e eu só queremos o melhor para você. Mas a Luana é o melhor para mim", respondeu o menino, os olhos marejados. Luana se ajoelhou à altura dele, pousando a mão em seu rosto. "Tudo bem, Tiago. Às vezes os adultos só têm medo." Beatriz respirou fundo, as narinas dilatadas. "Medo do quê? De ver o meu irmão se perder por uma babá?" As palavras cortaram como faca. Luana sentiu o sangue subir ao rosto. "Eu nunca quis nada além do bem do Tiago." Beatriz soltou uma risada seca, mais fria que o vento do mar. "Ah, claro. Toda mulher diz isso antes de se apaixonar pelo patrão." O silêncio caiu pesado. Tiago olhava de uma para outra, sem entender tudo, mas sentindo o peso da tensão. Luana se levantou, a voz trêmula, porém firme. "A senhora pode pensar o que quiser, mas eu sei que é Mussu." Lá fora, o vento rugiu mais forte, batendo as janelas e levantando as cortinas. As primeiras gotas de chuva caíram, prenunciando o que viria. Beatriz apertou a bolsa nas mãos e virou-se. "Veremos quanto tempo você aguenta." À tarde, o céu se fechou por completo. A chuva desabava em torrentes. Tiago e Luana ficaram junto à janela, observando as ondas enfurecidas. "O mar tá bravo, né?" perguntou o menino. "Não, só tá com saudade de alguém", respondeu ela. "E você? Tá com saudade de quem?" Luana desviou o olhar. "Do que eu ainda não vivi." De repente o telefone tocou na sala. A voz de Miguel veio fraca e entrecortada pelo temporal. "A ponte tá interditada. Vou chegar mais tarde." O coração dela se apertou. Lá fora, o vento assobiava, a chuva golpeava os vidros. Tiago se encolheu no colo dela. "E se o papai se perder? Ou o mar vai trazer ele de volta?" "Promete?" "Prometo." O trovão ribombou, a casa tremeu. Beatriz desceu as escadas com uma vela na mão, o cabelo desalinhado. "A luz acabou", disse tensa. "Vou ligar o gerador." Luana apenas assentiu, abraçando Tiago mais forte. Ele tremia, mas ela começou a cantar uma velha canção da Bahia, e a melodia suave abafou o rugido do vento. "Dorme, menino do mar, que a lua vai te guardar, e se o trovão gritar, o amor vai te abraçar." A voz dela era como chuva mansa, preenchendo a casa escura. Beatriz parou no meio da escada, a luz da vela tremendo sobre o rosto, e por um instante ela não parecia mais fria, mas apenas cansada e ferida por tudo o que não podia controlar. A noite caiu, e Miguel ainda não voltara. A tempestade rugia, a chuva batendo nas janelas como tambores. Tiago dormia, e Luana ficou sentada na varanda, olhando o mar negro, as ondas erguidas como montanhas prateadas. O vento a encharcava, mas ela não saía. Seu coração pulsava forte de medo e de algo mais. "Espera." A porta se abriu com estrondo. Um homem ensopado entrou com o vento. Era Miguel, a camisa colada ao corpo, a água escorrendo pelo pescoço. "Meu Deus, você está encharcado!" exclamou ela. Ele sorriu, exausto. Não consegui ficar longe. Ela o puxou para dentro, procurando uma toalha. A luz trêmula da vela viu os olhos dele cansados, mas intensos. Miguel segurou a mão dela. "A Beatriz acha que você me confundiu, Luana, mas eu nunca estive tão certo de nada." Luana recuou ligeiramente, o coração disparado. "Não diga isso. Não agora." Ele sorriu de leve. "Agora é a hora certa, porque é na tempestade que a gente entende o que é abrigo." O trovão ribombou. Ela quis responder, mas o vento engoliu as palavras. Então Miguel tocou de leve o rosto dela à mão quente, firme. Ela fechou os olhos. Uma gota de chuva caiu de seus cabelos, salgada como o mar. E quando ele a beijou, não foi pressa, mas parece duas almas buscando fôlego em meio ao temporal. O mundo silenciou. Só restavam o som do mar e dos corações em disparada. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa, uma outra acabava de florescer. A porta se abriu de repente. Beatriz estava ali, a vela tremendo em sua mão.
A luz vacilante revelou dois rostos próximos demais. Então é verdade, murmurou ela, a voz rouca. Miguel virou-se, ainda segurando a mão de Luana. Sim, end of two. Você enlouqueceu, disse Beatriz, a voz se misturando ao som da chuva. Acha que a Marina gostaria disso? Que o Tiago entenderia? Miguel respondeu com calma, mas dor no olhar. A Marina queria que eu fosse feliz. E o Tiago já entendeu antes de todos nós. Beatriz olhou para Luana, os olhos como ondas prestes a quebrar. Você destruiu a memória dela. Luana balançou a cabeça, a voz trêmula, mas firme. Eu nunca quis tomar o lugar dela. Eu só quis cuidar do que ela amava. Do lado de fora, o trovão explodiu. O mar rugia alto, mas nada soava mais forte que as respirações contidas naquela sala, onde amor, dor e ciúme se misturavam como vento e sal. O vento sacudia as cortinas, a chama da vela tremia, quase se apagando. A casa à beira-mar tornara-se abrigo de 3 corações em tormenta. A chuva golpeava as paredes, e à luz vacilante, eles se entreolhavam sem mais fugas possíveis. Miguel apertou a mão de Luana, num gesto de proteção. O olhar dele era firme, mas cheio da dor de quem já perdera tudo e agora precisava escolher entre o passado e o presente. Beatriz, imóvel, tinha o rosto de pedra, mas a voz fraquejou. Miguel, você está traindo a memória da Marina. Ele respirou fundo, a voz rouca se misturando ao som da chuva. A memória dela vive no Tiago e no mar. Mas eu ainda estou vivo, Beatriz. E quem vive precisa de amor, não de luto. Beatriz deu um passo atrás, a vela tremendo nas mãos. E se for só gratidão, Miguel? E se você só amar ela porque ela te lembrou da Marina? Ele ia responder, mas Luana falou primeiro. Se for só gratidão, eu vou embora amanhã. Mas se for amor, não precisa falar nada, porque o mar já disse tudo. Beatriz a fitou com frieza, mas algo em seu olhar vacilou um lampejo de fragilidade. O trovão ribombou novamente, e as sombras dos 3 se projetaram nas paredes trêmulas, mas ligadas. Beatriz virou-se e saiu, a porta fechando com um estalo seco. Miguel olhou para Luana, a água ainda pingando dos cabelos, os olhos ardendo. Ela vai tentar te mandar embora. Oisai, mas eu não vou deixar. Luana sussurrou. Não é uma luta que o senhor pode vencer com palavras, Miguel. A Beatriz só tem medo de perder o pouco que ainda a mantém de pé. Ele se aproximou e tocou o rosto dela, decidido. Então me deixa lutar por você. Ela o olhou, o coração doendo não de medo, mas por saber que aquilo feriria a todos. E se o mar levar tudo de novo? Dessa vez a gente nada junto. Lá fora, as ondas rugiam em resposta. Ela pousou a mão sobre o peito dele, sentindo-o bater firme. Miguel? E o Tiago? Ele sorriu com doçura e tristeza. Ele já sabe. Foi ele quem me ensinou a amar de novo. Na manhã seguinte a tempestade cessou. A baía estava lavada pela chuva, o ar cheirava a terra e sal. Luana arrumou a mala, o coração pesado. O vento passava pelas janelas, e ela se convenceu de que talvez partir fosse a única maneira de proteger Tiago das ondas maiores. As palavras, os julgamentos. Ao descer as escadas, Beatriz a esperava, segurando uma xícara de café. Vai mesmo? Perguntou, a voz endurece. Sim, senhora. Beatriz ficou em silêncio por um tempo, depois disse devagar. Não é por ódio que eu quero que você vá, é por medo. Luana assentiu. Eu entendo. O medo é só amor disfarçado. Beatriz não respondeu. Deixou a xícara sobre a mesa e se afastou, o perfume leve ficando no ar. Luana respirou fundo, puxando a mala para a varanda. Nesse instante, passos pequenos ecoaram atrás dela. Luana. Tiago correu, os cabelos desgrenhados, os olhos marejados. Você prometeu que não ia embora. Luana se ajoelhou e o abraçou. Eu preciso, Tiago. Às vezes a gente precisa ir para saber se deve voltar. O menino soluçou. Mas e se o mar te levar e não devolver? Ela sorriu entre lágrimas. Então você chama o mar pelo meu nome. Miguel surgiu à porta, o rosto cansado, os olhos fundos de uma noite sem sono. Luana, chamou com a voz rouca. Não vá. Ela balançou a cabeça, o sorriso doendo. A casa ainda está ferida. Eu não posso curar se a ferida não quer. Ele se aproximou, segurando a mão dela, o olhar ardente. E eu? Eu quero. Fica por mim. Ela murmurou, a voz quebrada. Eu não posso amar um homem que ainda carrega o mar da outra no peito. Miguel parou, o rosto empalidecendo. A chuva começou a cair novamente, leve, como para afogar as palavras. Tiago abraçou as pernas dela, murmurando,
O mar vai trazer você, vai cima. Ela partiu ao som das ondas. O portão se fechou atrás dela, mas a voz da Bahia a seguiu em cada passo. 3 dias depois, o sol voltou a brilhar como se nada tivesse acontecido. Mas na casa dos Duarte, o vazio de Luana preenchia todos os cantos. Tiago permanecia calado, sem comer, sem desenhar, sem ir à praia. Beatriz o encontrou diante da janela, olhando o mar com olhos tristes demais para sua idade. Sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Ela vai voltar, não vai? Perguntou o menino. Beatriz mordeu o lábio. Talvez, se o mar quiser. Naquela noite, Beatriz caminhou sozinha pela praia. O som das ondas e o vento traziam memórias do que se foi Marina, Miguel, ela mesma. Mulher que vivera 20 anos com medo, medo de perder, medo de amar. Sussurrou para o vento. Se ela for o amor novo dele, que o mar me perdoe. Uma semana depois, o amanhecer da Bahia derramou ouro sobre o mar. Miguel estava na varanda quando ouviu uma risada vinda do portão. Levantou os olhos. Tiago corria, o cabelo ao vento. Atrás dele, Luana entrava, com uma mala na mão e um sorriso úmido de orvalho. Não disse nada, apenas colocou sobre a mesa o livro das lembranças. Na capa, o menino havia escrito uma nova frase. A mamãe mora no céu e a Luana mora na gente. Miguel segurou a mão dela e não precisou dizer palavra alguma. O vento do mar soprou entre eles, misturando o cheiro de jasmim e sal. Da varanda, Beatriz observava, o rosto sereno, uma gota escorrendo pelo rosto, talvez lágrima, talvez orvalho. No céu, as nuvens se desfaziam lentamente. O mar cintilava como um sorriso, e a Bahia, onde as ondas nunca deixaram de contar histórias, começava um novo canto, o canto de um amor nascido da tempestade, lavado pela chuva e guardado pelo coração. A Bahia, na estação das chuvas, sempre tem uma beleza impossível de descrever. As chuvas chegam de repente, fortes, intensas e logo cessam, deixando o céu lavado e o cheiro de terra salgada misturado ao vento. Cada gota que cai sobre os telhados vermelhos parece marcar o ritmo do coração da cidade. Salvador respira nesse som, apaixonada, úmida, verdadeira. Já se passavam 3 semanas desde que Luana voltara à casa dos Duarte. Sua volta não foi festiva nem anunciada, foi apenas uma manhã em que uma chuva leve embaçava as janelas e a porta de madeira se abriu com um rangido. Tiago foi o primeiro a vê-la. O menino largou o guarda-chuva e correu, a água espirrando em volta dos pés. Luana, o grito dele se misturou à chuva, às ondas e ao som dos corações. Ele a abraçou apertado, sem precisar perguntar por quê. Luana sorriu e o envolveu nos braços, a chuva misturando-se às lágrimas. Eu prometi, lembra? Lembro, e o mar te trouxe de volta, gritou Tiago, e sua risada ecoou pela areia molhada, como um samba alegre de inverno que só a Bahia sabe cantar. Miguel apareceu na varanda. Parou. Nunca vira cena mais bela. As 2 pessoas que mais amava, o filho e a mulher que trouxera a luz de volta à sua vida, rindo sob a chuva. Desceu os degraus, deixando-se molhar, atravessando o caminho escorregadio até parar diante dela. Nenhuma palavra, apenas o olhar. Aquele olhar que o perseguira nos sonhos agora estava ali vivo, quente, tremendo como a própria chuva da Bahia. Você voltou, murmurou ela a voz embargada. Luana assentiu, as pestanas pesadas de gotas. Voltei pelo que é real. E aqui tudo é. Não precisaram dizer mais nada. O som das ondas parecia cantar uma bossa nova simples, a melodia da paz que retorna depois da tempestade. Desde então, a casa à beira-mar se transformou. As chuvas da Bahia continuavam a cair todas as tardes, mas em vez de tristeza, traziam música, risos e o cheiro de café quente. Luana tornara-se o sopro da casa, a guardiã da serenidade em cada canto. Ensinava Tiago a escrever, a cuidar do jardim, e à noite, os 3 sentavam-se sob o alpendre, ouvindo a chuva e cantando baixinho. Beatriz ainda vivia ali, mas o gelo em seu coração começava a derreter. Numa manhã, foi até a cozinha. Posso ajudar? Perguntou com a voz hesitante. Luana virou-se, surpresa, depois sorriu. Claro, senhora. As 2 começaram a descascar cocos, o aroma doce enchendo o ar. Sabe, disse Beatriz, sem erguer o olhar, às vezes acho que julguei você porque era mais fácil do que olhar para mim mesma. Luana parou, o olhar suave. Todos nós fazemos isso quando estamos feridos. Beatriz ergueu os olhos, marejados. Você realmente ama eles, né? Com tudo o que sou.
A resposta era simples, mas carregava o peso de uma vida. Beatriz assentiu e uma lágrima caiu, misturando-se à água branca do coco. Numa tarde de chuva mansa, Luana e Tiago foram à praia. O menino vestia uma capa transparente, ela apenas um lenço sobre os ombros. Levaram papéis coloridos, tesoura e cola. "O que a gente vai fazer hoje?" perguntou o menino. "Barquinhos de lembranças." Dobrar embarcações de papel virou ritual. Em cada uma, escreviam um pequeno desejo. "Esse é para a mamãe", disse Tiago, soltando o primeiro. "Esse é para o papai. Esse para a Bahia, que sempre devolve o que o mar leva." Miguel surgiu por trás, o casaco pendurado no ombro, 3 copos de água de coco nas mãos. "Posso participar?" "Claro, mas tem que escrever também." Ele riu, sentando-se com eles, escreveu algo e deixou o barquinho seguir. Tiago perguntou: "Curioso, o que você escreveu, papai?" Miguel olhou para Luana, os olhos ternos. "Pedi para o mar nunca mais levar o que eu amo." A chuva engrossou. Os 3 dividiram um guarda-chuva, vendo os barquinhos se afastarem, dançando nas ondas até desaparecerem. A Bahia parecia guardar em segredo os desejos deles. À noite, quando o vento já se acalmara, Miguel encontrou Luana lendo o livro das lembranças com Tiago. "Olha, papai", disse o menino, apontando uma nova página a um desenho dos 3, debaixo da chuva. Acima, ele escrevera com letras tortas: "A chuva não apaga o amor, ela só faz ele crescer." "Aui." Miguel leu em silêncio, depois beijou a testa do filho. Luana fechou o livro devagar, o peito inundado por uma emoção suave e profunda como a própria chuva da Bahia, que toca sem ferir. Quando Tiago dormiu, Miguel se aproximou. "Sabe o que ele me ensinou hoje?" "O quê?" "Que a gente não precisa ter medo da chuva, quando tem para onde voltar." Ela levantou o olhar. A lua refletia em seus olhos. "E você já sabe onde é esse lugar?" Ele respondeu com a voz baixa, firme como o mar. "Aqui onde você está." A chuva continuava caindo, constante, como a canção eterna da Bahia. Sentaram-se lado a lado, sem necessidade de palavras. O amor, afinal, não precisa ser dito, basta saber que, quando chover de novo, eles estarão juntos, ouvindo o som das ondas e certos de que encontraram o caminho de casa. Na manhã seguinte, a Bahia parecia purificada pelo batismo da chuva. O sol nasceu do mar, espalhando ouro sobre as ondas. Nenhuma tempestade, nenhuma ameaça, apenas o cheiro de sal e o canto das gaivotas sobre os telhados vermelhos. No jardim, flores silvestres erguiam-se entre gotas de orvalho. A Bahia, depois da chuva, sempre voltava à vida lenta, profunda, pulsante como um samba. Luana abriu a porta do quarto e sorriu para a luz que entrava. No fim do corredor, Tiago estava com Beatriz, dobrando novos barquinhos de papel. "Para quem são esses, tia?" perguntou ele. "Para quem a gente ama e não quer esquecer." A resposta fez Luana parar. Ia se afastar, mas Beatriz chamou: "Luana." Ela voltou-se, hesitando. Beatriz a fitou, ainda orgulhosa, mas a voz era diferente. "Obrigada por não desistir dele, nem do meu sobrinho." Luana sorriu com delicadeza. "Eu não desisti porque eles também não desistiram de mim." 2 mulheres, 2 mundos, 2 corações que um dia se enfrentaram agora, se reconheciam no mesmo silêncio. Entre elas, não havia mais barreiras. Apenas compreensão. Ao meio-dia, o céu se cobriu de nuvens, mas não era chuva de tempestade, era a chuva morna da Bahia, caindo como beijos do céu. Luana e Tiago voltaram à praia. O menino construía uma casa de areia. "É pra gente morar quando o mar deixar", disse ele, as mãos cobertas de areia. Luana sorriu e se ajoelhou ao lado. "E o que precisa para o mar deixar?" "Que a gente prometa não ir embora mais." Ela tocou seu ombro, o olhar terno. "Então promete primeiro você." "Prometo." Então o mar já aceitou. Miguel veio se aproximando, os pés descalços, as calças molhadas, o cabelo desfeito pelo vento. Olhou a cena e sentiu o peso dos anos se dissolver na chuva. "Vocês 2 estão conspirando contra mim?" brincou. Tiago courut até elle, rindo. "A gente está fazendo o mar prometer que a gente vai ser feliz." "Oh!" Miguel olhou para Luana, o sorriso nos lábios, a gratidão nos olhos. "O mar não precisa prometer." "Eu prometo." Luana ficou em silêncio. O sol filtrava-se pela chuva, iluminando a pele dele como bronze. O tempo parecia suspenso, as ondas recuavam. O vento parava. Só eles, entre o céu e o mar, onde as promessas se misturam ao coração. Miguel deu um passo, a voz baixa. "Quando você chegou, eu achava que o mar tinha me tirado tudo.
Agora eu sei que ele só me ensinou a esperar a maré certa. Oh! Luana sorriu, as lágrimas descendo. Isso é a marée mudar de novo? Então a gente muda junto. Ficaram ali, de mãos dadas, sob a chuva da baía. A água molhando os cabelos, os ombros, as antigas feridas. Nenhum deles quis se proteger. Aquela não era mais a chuva do medo, era a chuva do renascimento, lavando a dor e deixando apenas o amor. À noite, a casa brilhava sob luzes douradas. Tiago tocava seu tamborzinho, Beatriz preparava moqueca como antes, e Miguel e Luana rearranjavam os móveis. O riso se espalhava pelos cômodos. A chuva continuava, mas todos sorriam. A Bahia sabia que aquela era a chuva que não destrói, apenas faz crescer o que é bonito. Depois do jantar, sentaram-se na varanda, cada um com uma taça de caipirinha suave. Posso fazer um pedido para Iemanjá? Perguntou Tiago. Claro, meu pequeno. O que você vai pedir? Respondeu Miguel. Que a chuva nunca vá embora, porque quando ela vem a gente fica junto. Ninguém riu. O vento levou as palavras do menino e as misturou ao som das ondas. Luana encostou-se no ombro de Miguel. Ele passou o braço por ela. Os dois respiraram o mesmo ar salgado. Sabe o que eu mais gosto da Bahia? O quê? Que até a chuva aqui tem ritmo. Luana sorriu entre lágrimas. E a gente aprendeu a dançar nela. A lua surgiu entre as nuvens, refletindo-se no mar. As últimas gotas caíam sobre as ondas, dissolvendo-se como notas finais de um samba que não quer acabar. Todos permaneceram em silêncio, ouvindo e entendendo que, às vezes, o milagre não está na tempestade nem no sol, mas no instante em que a gente tem coragem de ficar sob a chuva ao lado de quem se ama. O verão chegou à Bahia em silêncio, mas com força como o amor daqueles que um dia temeram amar. O mar era de um azul tão profundo que parecia engolir o céu, e o sol derramava faixas de luz dourada que faziam a areia brilhar como ouro. A casa à beira da praia do Forte vibrava de vida. O som das ondas quebrando nas rochas, as risadas infantis, o violão de Miguel ecoando toda a noite pela varanda, misturando-se ao cheiro de peixe grelhado e cachaça de coco. A vida, enfim, voltara à sua forma plena, um samba redondo, quente e sem medo. Luana era agora a alma daquele lar. Já não era a babá, mas uma presença essencial, o ritmo invisível que mantinha a casa em harmonia. Tiago a chamava de meu pedacinho de sol. O menino dormia sozinho, sem o carrinho vermelho que antes o consolava. Sabia rir do que antes o fazia chorar. E Miguel, ele aprendera a sorrir com o rosto inteiro, não mais com aquele meio sorriso de quem ainda carregava dor. De manhã cedo costumava ficar na varanda, observando Luana pendurar roupas ao sol. O cabelo úmido de suor grudava-lhe na nuca, o vestido simples balançava com a brisa do mar. Cada movimento dela fazia o coração dele doer por ser tão real, tão próximo, tão frágil. Ele sabia, para quem já perdeu, amar de novo é apostar contra o destino. Mas a Bahia lhe ensinara que, se o coração não dança seu samba, de que serve viver? Beatriz, embora permanecesse severa, já tinha outro olhar. Costumava regar as plantas, levar água a Tiago, e às vezes ficava parada observando Luana cozinhar. O cheiro da moqueca que você faz lembra a da Marina, comentou uma vez. Luana se virou, surpresa. Então é por isso que o Tiago sempre pede esse prato. Elas se entreolharam, e nos olhos de Beatriz passou algo novo, não ciúme, mas uma saudade amolecida em ternura. Naquela tarde, nuvens pesadas encobriram o horizonte. De longe, o mar parecia subir para engolir o céu. Miguel recebeu o aviso. Uma maré alta se aproximava. As ondas poderiam invadir o resort. Organizou os funcionários, reforçou as barreiras e mandou Tiago ficar dentro de casa. Mas Luana, sem saber, estava ainda na praia, recolhendo os brinquedos esquecidos do menino. O vento começou a soprar forte. O mar da Bahia já não era manso, tingiu-se de cinza prateado, como uma fera prestes a rugir. Luana segurou a cesta, tentando correr de volta, quando uma onda enorme quebrou na areia, cobrindo-lhe as pernas de água gelada. Dentro de casa, Tiago gritou. A Luana tá lá fora. Miguel gelou. Saiu correndo para o terraço. O céu era um breu. A chuva caía em rajadas. Avistou uma silhueta entre as ondas. Luana! O grito dele se perdeu no vento. Ela se virou e o viu descendo os degraus, descalço. Volta! Ela gritou, mas o som se dissolveu na ventania. Miguel correu até ela, segurando-lhe o pulso no instante em que uma nova onda os atingiu em cheio. A água subiu até a cintura, o vento cortava como navalha. Ele a puxou.
os dois tombando sobre a areia encharcada. Ofegante, ela ficou entre seus braços, a chuva e o mar escorrendo pelo corpo. Você e Luca, ele diz. Eu não podia deixar o mar levar as coisas do Tiago. Respondeu ela, a voz trêmula, porém firme. Miguel olhou-a, os olhos ardendo sob a tempestade. O mar não precisa das coisas dele. Precisa de você. Então ele a beijou um beijo entre trovões. Metade aviso, metade oração. O trovão soava como batida de tambor. As ondas se erguiam, o vento rugia, e eles ficaram ali, abraçados, como se soltar fosse perder o mundo inteiro. Quando a maré baixou, ficaram sentados na areia molhada, exaustos. A chuva cessara, e um raio de luz dourada atravessava as nuvens, refletindo no mar como um espelho. Miguel tocou o rosto dela, murmurando, você é o meu milagre. Luana sorriu, lágrimas misturadas ao sal. Milagres só acontecem para quem acredita. Aquela noite, a baía parecia suspensa no tempo. Sem vento, apenas o murmúrio brando das ondas. Na casa, Beatriz trouxe chá de gengibre e o colocou sobre a mesa. Miguel e Luana estavam enrolados num cobertor, os cabelos ainda úmidos. Tiago dormia entre eles, as mãos pequenas segurando as deles. Beatriz os observou longamente antes de dizer, sabe o que é engraçado? Passei anos achando que o mar tinha levado a Marina, mas agora vejo que ele só estava preparando vocês. Luana assentiu, a voz suave como brisa. A baía não leva nada, só devolve no tempo certo. Beatriz se levantou, mas antes de sair, murmurou, amanhã, quando o sol nascer, quero ver vocês três caminhando juntos na praia. A Marina gostaria disso. Miguel apertou a mão de Luana. Nenhum som mais foi necessário. Lá fora, o mar brilhava em prata calmo como um coração depois da tempestade. O amor verdadeiro, perceberam, não nasce sob o sol, mas nas mãos que se encontram quando o mundo desaba e permanecem juntas depois que a água recua. O amanhecer seguinte foi uma celebração. O mar, sereno como vidro, refletia o céu rosado. As gaivotas circulavam, cantando como mensageiras do novo dia. O ar cheirava a sal, a coco e a terra molhada. Miguel acordou primeiro. Na varanda, segurando uma xícara de café, contemplou o horizonte. A baía diante dele parecia um rosto depois do choro cansado, mas sereno e puro. Dentro da casa, ouviu as risadas de Luana e Tiago na cozinha. Fechou os olhos e sorriu. Aquilo era o samba que ele procurara durante 2 anos, o samba silencioso da paz. Beatriz apareceu, enrolada num chale. Dormiu? Primeira vez em anos. Ela olhou para o mar, e sua voz veio baixa. Uvi-la ontem à noite. Oh, no sono? No mar. Ela sorria, e me disse que agora posso deixar vocês viverem. Miguel segurou a mão da irmã. Pela primeira vez em anos, Beatriz não conteve as lágrimas. Luana e Tiago surgiram na varanda, os cabelos desgrenhados, as roupas salpicadas de areia. Olha o que achamos na praia, gritou o menino erguendo uma concha cor-de-rosa. Miguel a pegou e viu, dentro dela, um papelzinho molhado, com letras infantis. Quando o mar devolver o que levou, é sinal de que o amor ficou. Tiago sorriu. A mamãe mandou pra gente, né? Luana acariciou o ombro dele. Sim, foi o mar. Miguel guardou a concha no bolso. Vamos caminhar? Vamos, respondeu Tiago, e os três desceram juntos, deixando pegadas paralelas na areia molhada. As ondas vinham, tocavam-lhes os pés e se desmanchavam num gesto de boas-vindas. Da varanda, Beatriz os observava. 3 silhuetas sob o sol da manhã. E pela primeira vez em muitos anos, ela sorriu um sorriso que carregava a Marina, o amanhecer e a aceitação que antes lhe faltara. Luana abaixou-se e entregou a Tiago uma concha branca. Esse é o do começo novo. Novo como? Como o mar depois da tempestade. O menino riu e saiu correndo atrás das ondas, o riso dele ecoando como música. Miguel o observou e disse, ele é a melhor parte de mim, e você é a parte que o ensinou a amar. Ele sorriu aproximando-se. E você é quem ensinou nós dois a viver. O vento brincava com os cabelos de Luana, e ela ergueu o rosto para o sol. Pela primeira vez, não havia medo nem distância, apenas a luz da baía, refletindo em 2 rostos ainda úmidos de emoção. Você acredita em destino, Luana? Depois da baía, como não acreditar? Ele riu e a puxou para perto. O beijo que selaram já não tinha o gosto da chuva, mas o calor do sol nascente à luz de um novo começo. Toda a baía pareceu ouvir. O vento cessou, as ondas se acalmaram, as gaivotas giraram acima deles, e ao longe o rádio antigo tocou.
Chega de saudade. À tarde fizeram um jantar na varanda. Beatriz cozinhou moqueca, Miguel tocou violão, Tiago cantou, Luana preparou caipirinha. O cheiro de peixe, pimenta e coco se misturava ao vento do mar. Os vizinhos apareceram, trazendo risos e histórias. A Bahia voltava a ser o que sempre fora caótica, salgada e generosa. Quando o sol começou a se pôr, Luana recostou-se no ombro de Miguel. Sabe o que aprendi aqui? Diz que o amor não é sobre quem chegou primeiro, nem quem ficou por último. É sobre quem fica quando o mar sobe. Miguel a olhou em silêncio, depois beijou seus cabelos úmidos. Então prometo ficar mesmo quando o mar quiser me levar. O sol mergulhou no oceano, vermelho como um coração que derrete. Tiago corria pela areia, deixando pegadas que levavam em direção à luz. Beatriz, na varanda, observava, um sorriso calmo e uma xícara de café nas mãos. Luana encostou-se ao peito de Miguel e sussurrou. Acho que o mar finalmente devolveu o que levou. Miguel respondeu, olhando o horizonte. Não, o mar só ensinou a gente a não ter medo de perder. O céu se tingiu de ouro líquido. As ondas batiam suavemente, misturando-se às risadas, a música e as vozes, um coro vivo de tudo o que sobreviveu à tempestade. Era a canção da Bahia, eterna, sobre o amor que nasce do caos, sobrevive à maré alta e se purifica na chuva. Quando a noite caiu sobre o mar, Luana murmurou. O mar levou o medo, mas deixou o amor. Miguel respondeu, e é tudo o que a gente precisa. E a Bahia adormeceu, com as ondas batendo como um coração que ainda canta. Na beira da praia, 3 figuras, Miguel, Luana e Tiago, ficaram sob o céu estrelado, respirando o sal e o vento, enquanto seus sonhos e os da Bahia continuavam a dançar na melodia infinita do mar. A Bahia havia entrado na estação dos ventos. Já não era tempo de tempestades nem ainda de seca, apenas de brisas longas e finas como fios, que passavam pelas ruas, pelos telhados e pelos corações. Em Salvador diziam que o vento de agosto era o vento da memória, levava o que era antigo e trazia de volta aquilo que a gente nem sabia estar esperando. Luana ouviu o primeiro sopro atravessar a janela do quarto logo ao amanhecer. O som do vento parecia um chamado. Enrolou o chale nos ombros e olhou pela varanda. Miguel fazia café, Tiago brincava com o cachorrinho e Beatriz cortava flores de coqueiro para enfeitar a mesa. Era um momento comum e, ainda assim, algo nele a comoveu profundamente. Cada um naquela casa, com suas feridas e passados agora, respirava em um mesmo compasso de paz. Tiago entrou correndo, abraçando-lhe a cintura. Luana, vem ver, o vento tá dançando! Exclamou, erguendo uma pipa colorida. Ela riu e o levou pela mão, correndo descalça pela areia morna. O vento da Bahia soprou forte, levantando a pipa que riscou o céu azul num arco vibrante. Olha, ele vai até o céu da mamãe, gritou Tiago rindo. Miguel apareceu na varanda, apoiado no pilar de madeira, observando. O vento bagunçava o cabelo de Luana, seu vestido tremulava, e o riso dela se misturava à brisa. Ele pensou em Marina não com dor, mas com gratidão. Talvez em algum lugar ela sorrisse, porque aquela mulher havia trazido de volta a luz que um dia o mar levou. Quando a pipa caiu, Tiago correu para buscá-la, deixando Luana sozinha diante do mar. O vento da Bahia nunca descansava, passava pelos cabelos dela, pelo tecido do vestido, carregando o sal e o perfume de jasmim, o cheiro da cidade. Ela fechou os olhos e sussurrou, obrigada, mar, por me deixar ficar. Miguel se aproximou, tocando-lhe o ombro. Ficar? Achei que você já fosse parte daqui. Ela sorriu, virando-se para ele. Talvez agora eu seja o vento. E o que o vento quer? Só continuar soprando, para lembrar que o amor não precisa parar para existir. Oh! Ele ficou em silêncio. O vento soprou entre eles não como barreira, mas como ponte. Uma linguagem invisível, sentida mais do que dita. À tarde foram todos à feira de São Joaquim. A Bahia da tarde era pura música, cheiro de peixe e dendê, batida de tambor, risadas, vozes que se chamavam por apelidos carinhosos. Luana caminhava entre o povo, o vestido branco balançando, Miguel ao lado, Tiago correndo à frente. As pessoas os cumprimentavam como a uma família inteira. Olha o casal bonito. Alguém disse, e Miguel riu. Luana corou, mas o sorriso lhe escapou mesmo assim. Compraram cocos, acarajé, colares de Iemanjá. Beatriz escolheu uma pequena estátua, uma mulher de cabelos crespos, segurando uma concha, e entregou a Luana. Para colocar no jardim. Luana a recebeu, emocionada. É linda. Dizem que ela traz sorte para quem ama de verdade, respondeu Beatriz com doçura.
À noite a baía estava cheia de vento. A casa, iluminada de luar, respirava ao som das ondas. Tiago dormia, Beatriz lia em silêncio e Miguel e Luana ficaram na varanda. Entre eles, uma garrafa de cachaça de coco meio vazia. O vento brincava com as cortinas como uma carícia invisível. Você lembra da primeira tempestade? Perguntou Miguel. Lembro. Achei que o mar ia levar tudo, mas ele só deixou, o que importava. Ela sorriu devagar. E se um dia o vento soprar forte demais, então a gente fecha os olhos e dança. Ele se levantou e estendeu a mão. Ela riu e colocou a dela sobre a dele. No alpendre, sob o vento da baía, começaram a dançar um samba lento sem música, apenas com o som das ondas e dos corações. Cada passo, cada giro era uma resposta. O amor, quando nasce do vento, vive como o vento livre, suave e eterno. O vento passou pela varanda, levantou a saia dela, tocou o rosto dele, levou as risadas deles até o mar. E lá longe, talvez, Marina escutasse. A noite da baía era lisa como seda sobre o oceano. A lua cheia derramava fios de luz prateada sobre a água, costurando as feridas do mundo. O vento passava entre os coqueiros e pelos telhados, sussurrando em cada fresta uma língua que só os que amam podem entender. Luana acordou no meio da noite, não por trovões, mas pela canção do vento. Levantou-se, os pés descalços tocando o chão frio, e foi até a varanda. O cheiro do mar era doce e salgado como um beijo. Lá fora, Miguel estava sentado com o violão no colo. Tocava, não um samba, mas um bolero lento e profundo. Cada nota soava como uma gota de vento caindo no silêncio. Ela se sentou ao lado dele. Não consigo dormir, disse ele. Nem eu, respondeu ela. Parece que o vento tem voz hoje. Talvez ele queira nos contar alguma coisa, disse ela, olhando o reflexo da lua no mar. Ficaram escutando. Cada sopro parecia tocar a pele como um lembrete de que estavam vivos. Miguel pousou o violão e a olhou. Sabe o que eu ouço? O quê? A voz da Marina dizendo que tá tudo bem. Luana sorriu, os olhos úmidos, e eu ouço ela rindo de como você ainda fala com o mar. Ele assentiu. A voz quase sussurrou. É que o mar me devolveu tudo até o amor. O vento soprou mais forte, trazendo o perfume do jasmim do jardim. Luana recostou a cabeça no ombro dele, sentindo o coração dele bater no ritmo das ondas. Quando o vento parar, o que vai sobrar? Perguntou ela. O calmo, porque o amor é o vento que fica mesmo quando o ar não sopra mais, respondeu Miguel, a voz baixa e segura. Na manhã seguinte, a baía ainda ventava um vento manso, cheio de esperança. Tiago corria pelo quintal com uma nova pipa feita por Miguel e Luana. Beatriz regava as flores, sorrindo ao ouvir o menino cantar. Luana o observava da varanda, o peito transbordando de felicidade. Miguel chegou, passou o braço por seus ombros. Vamos pro farol, Roya? Ela sorriu. O vento vai levar a gente para lá. À tarde, foram juntos até o farol sobre as falésias, o ponto onde o mar da baía toca o céu. Tiago subiu as escadas em espiral, o vento levantando-lhe os cabelos. Luana e Miguel vinham atrás, de mãos dadas. No topo, olharam para o oceano brilhante, transparente até o fundo. O vento tá falando com a gente, papai, gritou Tiago. É o que ele disse? Perguntou Miguel. Que a mamãe tá bem, e que agora a gente pode ser feliz. Luana sentiu as lágrimas arderem. Miguel apertou-lhe a mão. Ele tem razão. Fecharam os olhos. O vento passou por entre eles, atravessou os cabelos, as roupas, levando sal e vida. E naquele sopro, sentiram algo maior do que todos, uma bênção, uma canção invisível. A baía é mesmo mágica, murmurou Luana. A magia é você, respondeu Miguel. Ela riu, encostando a mão em seu peito, e o vento é o que vai contar nossa história. Oh! Quando desceram, o sol começava a se pôr. O céu da baía se tingia de laranja e violeta, o mar refletindo o vermelho do fogo. O vento soprou forte uma última vez e depois amansou como um beijo de despedida. Beatriz os esperava ao pé da colina, com uma cesta de cocos. Então, o que o vento disse? Tiago respondeu. Sem me citar, disse que vai ficar para sempre com a gente. Beatriz riu e o abraçou, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu o coração leve como se aquele vento tivesse levado embora toda a tristeza. Naquela noite, a baía voltou a cantar. Dentro da casa, Miguel, Luana, Tiago e Beatriz ficaram juntos à janela aberta, ouvindo as ondas ao longe. Ninguém falou nada. O vento fazia isso por eles, lembrava que o amor não precisa de palavras, só de presença. Lá fora, a lua desenhava um caminho de luz sobre o mar, e no sussurro do vento, a baía dizia: o amor não tem fim,
Ele muda de forma como o vento. Luana olhou para o horizonte, apertou a mão de Miguel e sorriu. Sabia que o vento da Bahia continuaria soprando, levando a história deles para longe para que alguém em algum lugar a escutasse e acreditasse que, por mais forte que seja a tempestade, o amor sempre volta na voz do vento. O fim da estação dos ventos deixava a Bahia com uma serenidade única. O mar já não era bravo, nem inteiramente manso respirava fundo, como quem acabara de viver um grande amor. As ondas vinham mansas, deixavam rastros de espuma fina e desapareciam na areia. O céu, azul lavado e tingido de ouro suave, parecia uma pintura feita de lembranças. Luana estava na varanda, com uma xícara de café nas mãos e o olhar perdido no horizonte. Miguel, sentado na sala, ensinava Tiago a ler as primeiras frases de um livro. As vozes dos dois, o riso do menino, o canto dos pássaros e o vai e vem das ondas se misturavam num compasso de vida simples e perfeita. Assim amanhecia a Bahia sem pressa, cheia de alma. Beatriz cuidava das flores de coqueiro no jardim. Já não interferia em tudo, nem carregava a rigidez de antes. Tornara-se silenciosa, terna, como uma parte antiga da casa que aprendeu a sorrir diante do novo. Às vezes dizia a Luana, quase sem olhar, "Elle t'en sorte de te você." E Luana respondia com a mesma doçura, "A sorte é minha." Uma tarde, Miguel encontrou no depósito o velho violão de Marina. Limpou o pó e o levou para a varanda. As cordas soaram roucas, mas belas como voz de lembrança. Luana saiu da cozinha, o cabelo preso alto, o rosto tocado pelo sol do entardecer. "Que música é essa?" "Uma que o mar me ensinou." Ele começou a tocar, a voz rouca acompanhando. "O amor vem do vento, e volta como o mar." Fica no silêncio, para nunca acabar. Lá, ela se sentou ao lado dele. Tiago parou para ouvir. A casa inteira pareceu suspender o fôlego. Só havia o som das ondas, do vento e daquela canção costurando 3 corações num só. "Essa é a canção da gente", disse Luana. Miguel sorriu. A última e a primeira. A lua cheia iluminava a noite baiana. Luana não conseguia dormir. Foi até a varanda e encontrou Beatriz ali, com uma xícara de chá nas mãos. A luz prateada deixava o rosto da mulher mais sereno do que nunca. "Não consegue dormir? O vento tá me chamando." Beatriz sorriu. O vento nunca chama à toa. Ficaram caladas por um tempo. O mar sussurrava baixo, como uma canção de ninar. Então Beatriz falou, "Sabe, passei a vida achando que o amor era uma casa de paredes altas, mas você me mostrou que ele é um jardim aberto." Luana deixou uma lágrima cair. "Obrigada por me deixar fazer parte dele." Beatriz apertou-lhe a mão. "Cuida deles. O vento muda, mas o mar sempre volta." Na manhã seguinte, o nascer do sol banhou a Bahia em ouro. A família desceu até a praia, como faziam sempre. Tiago levava o livro das lembranças, agora grosso, cheio de desenhos e palavras. Colocou-o sobre a areia. "Pra mamãe ver que a gente tá feliz." Miguel ajoelhou-se ao lado dele. "Ela tá vendo, filho. O vento leva tudo para ela." Luana olhou o mar. A superfície brilhava, salpicada de luz como bênçãos líquidas. O coração dela se encheu até transbordar. Miguel aproximou-se, o violão nas mãos. "Vamos cantar de novo?" "Agora, o mar tá esperando. E ele cantará." O amor não tem pressa. O amor sabe esperar, mesmo quando o vento passa, ele volta como o mar. Tiago bateu palmas, rindo. Beatriz, atrás deles, enxugava os olhos. Quando a música terminou, Miguel pousou o violão. "Essa é nossa última canção?" Luana balançou a cabeça. "Não. O mar vai fazer outras." O som do mar pareceu aplaudir. O sol descia devagar, tingindo a Bahia de melancolia e ternura. A casa à beira-mar, testemunha de tantas marés, agora respirava paz. Cada fissura na parede, cada tijolo desbotado guardava histórias que já não doíam. No silêncio da noite, ouviam-se risos, passos, o balançar de uma rede e o suspiro leve de quem aprendeu que amar não é prender, mas deixar o vento passar. Mais tarde, Luana escreveu no livro das lembranças, "Querido mar, obrigada por não me levar quando cheguei, obrigada por me devolver o que perdi e por me ensinar que amar é ficar, mesmo quando o vento muda." Luana. Lá fora, Miguel dedilhava a mesma melodia que tocara na primeira noite de chuva. Tiago dormia na rede, com a concha cor-de-rosa entre as mãos. "Luana Fuati El, você ainda toca a mesma música." Miguel sorriu. "É a única que o mar nunca deixou eu esquecer." Maurissas. Sentaram-se lado a lado,
olhando a lua refletida no mar, uma estrada de luz infinita. Às vezes penso que o amor é isso, disse ela. O quê? Duas pessoas olhando para o mesmo horizonte, sabendo que o vento pode mudar, mas ainda assim ficando. Ele segurou a mão dela. Então vamos prometer ficar, mesmo quando o mar se calar. Prometo. Um último sopro de vento atravessou a varanda, fazendo dançar a cortina branca e a chama da vela. A vela se apagou não por falta de fogo, mas porque a paz era suficiente. O amanhecer chegou macio. Tiago corria pela praia, deixando pegadas pequenas na areia. Beatriz levava café para a varanda, o aroma se misturando ao vento. Luana estendia roupas. E Miguel, atrás dela, dedilhava e cantava. O mar levou o medo, o vento trouxe a paz, e a vida, menina, começou outra vez. Quando terminou, o silêncio caiu sobre a baía não de ausência, mas de escuta. Você percebe? Perguntou Luana, as lágrimas como orvalho. O quê? Que o mar parou para ouvir. Ele olhou para o horizonte, as ondas mansas, o brilho calmo, e lá, distante, algo como uma figura branca acenava entre o céu e o mar. Marina, sorrindo, despedindo-se. Obrigado, amor, murmurou Miguel. Luana pousou a mão em seu ombro. Ela não foi embora. Ela virou o vento. O entardecer tingiu a baía de vermelho e ouro. À mesa da varanda, 4 pessoas brindaram com cachaça de coco, ouvindo samba de um rádio antigo. Luana, você acha que o amor acaba? Perguntou Tiago, sonolento. Não, meu bem. O amor só muda de lugar. E para onde ele vai? Quis saber Miguel. Para onde o vento soprar? Ficaram em silêncio. O sol se escondeu lentamente, deixando a baía suspensa entre luz e sombra. O vento passou, levando consigo risos, lembranças e melodias. E de algum lugar o vento cantou. Se o amor for sincero, o mar vai guardar, e o vento, eterno, vai sempre contar. E a baía contou para quem viesse depois, para quem perdeu, para quem ainda acredita que o vento só parte. Contou que o vento também sabe voltar, porque o amor, nascido onde for, sempre encontra o caminho de volta ao mar. A baía silenciou, o vento cessou. Mas naquela casa à beira-mar um menino, 2 amantes e uma mulher que aprendeu a perdoar ainda se ouvia a canção do vento, o murmúrio das ondas e o coração batendo junto ao da terra. A última canção da baía nunca terminou, apenas mudou de forma e continua para sempre na voz do vento.